Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica. E dessa vez a gente tá retornando com um tempinho sem publicar episódio. Acho que eu posso dizer pra vocês que esse retorno, na verdade, de certo modo é um começo, porque eu tô reinventando o conteúdo do podcast, tô inventando os modos como eu posso tocar isso aqui pra frente, e eu trouxe um episódio muito especial pra simbolizar esse retorno, que na verdade é uma reinvenção, sabe? Dessa vez eu tô contando com a presença da Cel Cavalcante, que é psicóloga, doutoranda pela UFRJ, é conselheira do CRP e faz parte da Comissão de Direitos Humanos também do CRP. E a gente conversou sobre questões de gênero, a gente falou um pouco sobre a questão da interseccionalidade, a gente abordou diversos assuntos relacionados à causa trans. E acho que no demais é isso. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica, e hoje a gente vai fazer uma ruptura nessa nova programação que eu estabeleci pro canal, da gente falar um pouco sobre psicanálise e o cinema, que é uma nova pegada que eu tô querendo jogar pro canal agora, debater esses temas, fazer uma série com esses temas. Eu resolvi interromper para falar de um tema que eu me interesso bastante, e não só porque eu me interesso, mas também porque eu acredito que é uma questão que está muito em alta, seja dentro das bolhas sociais, das redes sociais, fora das redes sociais também, e porque eu também considero uma questão muito importante e, assim, muito importante no sentido de ser algo que precisa ser propagado. Como eu já falei em podcasts anteriores, eu acho que a gente vive um processo de retroatividade, e essa retroatividade é reativa no sentido de que ela sempre tenta conter processos novos, ela sempre tenta conter as mudanças, e ela contém essas mudanças através do obscurantismo, através da mentira, através da propagação de ideias falsas, etc. Mas sem mais delongas, eu queria dizer para vocês que hoje a gente vai falar um pouco sobre gênero, mais especificamente a gente vai falar um pouco sobre a questão trans. E para falar um pouco sobre esse tema, eu convidei a Cel. Cel, você poderia se apresentar? Sem problema. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui conversando, enfim. Sempre acho que a ferramenta do podcast é super necessária nesses tempos, né? E promove alguns acessos mais ampliados das coisas que a gente debate. Bom, eu sou Cel Cavalcante, sou pernambucana, mas moro no Rio já faz alguns anos, e atualmente eu sou doutoranda, estou terminando um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de algumas outras coisas também que a gente pode ir conversando com o tempo. Mas, por exemplo, uma delas é que eu integro uma articulação nacional que a gente criou está fazendo 2 anos já, que é a Articulação Nacional de Psicólogas Trans, a ANP Trans, que também tem as implicações de compor uma rede, enfim. Mas a gente pode trocar um pouco sobre isso, mas só agradecer a possibilidade de estar conversando contigo. Não, que isso, eu que agradeço. E já entrando um pouco nesse assunto, mas sem entrar ainda, eu queria que você falasse um pouco sobre esse coletivo que você faz parte, mas não agora, mas assim, mais pra frente e tal, quando a gente adentrar no tema de fato. Então, falando sobre essa questão, eu queria primeiramente pontuar e dizer pra vocês que a gente precisa debater isso não só porque é algo atual, é algo que está em pauta, mas assim, é algo que diz respeito à saúde física, à saúde
e a saúde mental, a saúde psíquica das pessoas, sabe? Se a gente for olhar por dados, a gente vai ver que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. A gente tem uma violência que não é equiparada ao racismo, mas ela está inserida culturalmente, assim como o racismo, assim como o machismo, dentro da nossa sociedade brasileira, que é de uma forma estrutural. E aí a questão da transfobia, ela invade todos os espaços que a gente pensar, desde o campo linguístico, com termos pejorativos, desde o chamado, da chamada transfobia recreativa, que é para você fazer algum tipo de piada, algum tipo de ofensa em relação às pessoas trans, ridicularizando elas, etc. E a questão principal disso é tentar entender um pouco desse fenômeno no Brasil, visto que, como eu tinha dito há 2 minutos atrás, agora há pouco, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e isso não é algo aceitável, visto que a nossa cultura, a nossa população, tudo aquilo que o Brasil é, tudo aquilo que o Brasil representa é, na verdade, um grande misto de culturas, um grande misto, seja de cultura africana, seja da cultura europeia, seja da cultura indígena, até própria da cultura latina aqui dos outros povos que vieram para cá, seja os uruguaianos, os bolivianos, ou as pessoas que moram na Guiana Francesa, os argentinos, etc. A gente é um grande conglomerado, um grande encontro, eu até diria um grande fluxo de divergências que, ao mesmo tempo, não são tão divergentes assim e criam alguma coisa nova a partir disso. E aproveitando o gancho em relação a essa questão de falar sobre essa pluralidade, sobre essa diferença que constitui a cultura brasileira, que constitui todos os campos brasileiros, campos de saberes, campos de pesquisa, etc., eu queria começar a nossa conversa um pouco falando sobre a questão da interseccionalidade, que eu sei que é um tema que as pessoas falam muito, mas só que, assim, tem muitas pessoas que não sabem o que de fato é isso. Você poderia falar para mim? Sim, sem problema. E acho isso um ótimo começo até pra gente desenhar depois outras políticas. E de fato é uma palavra que as pessoas vêm falando muito até e usando bastante, mas em alguns contextos, inclusive de usos dessa palavra, falta um certo aprofundamento, um certo cuidado com o que de fato a ideia da interseccionalidade propõe, né? E a gente pode marcar como conceito que tem origem, tipo, e aí se a gente está trabalhando com conceitos, os conceitos têm uma história e têm um sentido em serem acionados, funcionam ou não funcionam, se a gente for pensar numa linha Foucault-Deleuze, assim, conceitos são ferramentas. E interseccionalidade é um deles. Ele nasce de certo feminismo negro dos Estados Unidos nos anos 80, para tentar marcar como que os grandes blocos hegemônicos, que até então a gente entendia como universalizantes, não abarcam a complexidade que é as opressões, de fato, nos corpos. Sim. E aí, só para deixar uma dica para quem ouve, assim, uma das pessoas que começa a nomear interseccionalidade como tal é a Kimberly Crenshaw. Ela ainda está viva, então tem os vídeos no TED que é fácil achar, ela explicando como que surge o conceito, quando ela entendeu que existia um certo lugar do conjunto de mulheres negras, no qual ela também fazia parte, que fazia com que os grandes debates sobre raça e racismo e, por outro lado, os grandes debates sobre gênero não conseguissem enxergar quem estava no meio desses dois. Por exemplo, e ela marca que, em muitas medidas, os debates sobre raça e racismo pautavam num sujeito universal, o sujeito negro, que não entendia especificidades do que seria ser uma mulher negra, que é diferente do que seria ser um homem negro, cisgênero, né? Vamos botar essas aspas também. E, por outro lado, os debates feministas não abarcariam as especificidades do que seria ser uma mulher negra, que é diferente do que seria ser uma mulher branca. Enfim, e aí ela vai pensando nessas intersecções, quem está no meio desses grandes círculos, e por isso acaba sendo afetada por ambas as coisas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, assim, sem conseguir fugir. E aí, essa teoria vai se complexificando e ajuda a gente a entender um pouco sobre essas zonas de fronteiras, basicamente. E aí tem algumas autoras que eu gosto muito, assim, aí já começa a pensar em autoras, enfim, mal de quem tá na academia. Mas a Anzaldúa é uma delas, uma das minhas preferidas, uma das que mais me ajudam a respirar. Quando ela vai pensando sobre as zonas de fronteiras, sobre como é habitar fronteiras. E aí a Anzaldúa compõe o que a gente chama de feminismo chicano, feminismo
da fronteira do México com os Estados Unidos, já que ela estava nesses dois campos. Enfim, Florence Aldua, fica a dica. Mas interseccionalidade ajuda a gente a complexificar, entender que às vezes essas nossas grandes universalizações de um sujeito que seria universal e abstrato dentro de um grande bloco identitário é ineficaz para entender a complexidade com que as vidas ocorrem, assim, é ineficaz para contemplar todo mundo que seria atravessado por esse lugar, mas aí a gente é atravessado por vários outros também, e a soma desses lugares produz precarização. E se a gente quer dar conta dessa precarização, a gente precisa entender que não é só de um lugar que ela vem, mas vem de vários ao mesmo tempo. Então a interseccionalidade convida um pouco a pensar isso. E aqui no contexto do Brasil, recentemente, especialmente a Carla Cotirene vai pensando sobre a palavra encruzilhada. Em vez de intersecção, pensar o habitar encruzilhadas, que é uma metáfora também que ganha outros tons quando a gente pensa na nossa herança das palavras brasileiras, né? Então, fica o convite também a ler a Carla Cotirene. Agora, falando um pouco sobre essa questão que você disse das encruzilhadas, das intersecções, das pessoas que habitam o limite, eu lembrei agora de um amigo meu, o Davidson, o Devir, que você provavelmente conhece, porque foi através dele que eu conheci você e tudo mais. E eu acho muito interessante essa proposição que você fez a respeito da gente estar pensando as coisas por uma lógica brasileira, porque isso implica também em criar uma própria epistemologia, mas assim, não é uma epistemologia que seria vaga no sentido de que a gente não pensaria os nossos problemas a partir de nenhuma base, mas a gente pega... sei lá, autores, por exemplo, como Deleuze e Guattari, a gente pega Frantz Fanon, a gente pega Pierre Bourdieu também, por exemplo, que fala sobre as instituições mais pro lado da sociologia, e você torce eles no sentido de que você literalmente bota eles na parede, força eles a falarem coisas que eles não falaram porque eles não estão vivendo a atual situação que a gente vive, sabe? E é muito interessante, agora, jogando isso pro lado da questão trans, você pegar autores e autoras que falam sobre essa questão e torcer ir um pouco mais além, sabe? Porque, por exemplo, até a própria Judith Butler, quando ela escreveu o Feminismo e Subversão de Gênero, ela falou do lugar de uma mulher cis americana branca, entendeu? E o que uma mulher trans negra, uma mulher trans periférica poderia falar sobre isso, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente pensar por esse lado também. Sim, e eu particularmente gosto muito dessa ideia de torcer essas teorias que estão dadas, né? Porque, de certa forma, elas fundam políticas, elas fundam leituras, chaves de leitura do mundo, e elas fundam formas de falar sobre as coisas, né? Então, se a gente simplesmente ignora essa produção, não é como se essa produção deixasse de existir e produzir efeito, assim. Então, eu tenho acreditado muito na potência de me apropriar e torcer para o que faz sentido para mim, assim. Para mim, para as minhas e para os meus. E isso, não à toa, isso me convida a ocupar a academia. Acho que não fosse assim, eu não teria investido na academia sendo uma pessoa trans. Mas acreditar nessas torções é o que dá sentido em produzir coisa nova. Eu acho que é assim que a gente produz coisa nova, né? Pirateando, de certa forma, o que já está dado, mas abrindo buracos no que está dado para que a nossa vida caiba também para passar, assim, de passagem nisso. Então, acho que esses autores clássicos, como, sei lá, o Foucault, Deleuze, Guattari, ou seja quem for, autores clássicos da psicologia, da psicanálise, das nossas várias teorias clínicas, não pensavam as questões que a gente vive, porque eles não estavam aqui, né? Tem aquela máxima, acho que é meio clichê já, mas que desde a minha época da graduação, especialmente os movimentos estudantis adoravam repetir, que eu não vou lembrar quem é que cita essa frase, mas eu já ouvi ela muitas vezes, de que a gente pensa onde os nossos pés pisam. Exatamente. Esses autores, em geral, estão no norte do mundo, estão em lugares um pouco mais confortáveis que os nossos para viver, né? Então, apesar deles terem um pensamento agudo que nos dá ferramentas, e aí eu acho legal pensar que pensamento é ferramenta, o modo como a gente vai usar essas ferramentas é nosso, porque a gente vai usar no nosso lugar de mundo, assim. E aí tu cita a Butler, por exemplo. E a Butler instrumentaliza um conceito que foi super importante na primeira década dos anos 2000, especialmente, lá até 2010, que aqui no Brasil foi quando pegou, 2010, 2011, enfim, 2013, que é a ideia de heteronormatividade. Sim. E aí ela instrumentaliza bastante um campo queer, assim, um campo de um pensamento sobre as normas mesmo, super fundamental. Só que
na obra da Butler em si, se a gente fosse ser literal e pegar ipsis literis ao pé da letra, não aparece o debate sobre cisgeneridade. Então, aí isso joga pra gente um paradoxo. Isso faz com que a gente não leia a Butler, ou então a gente, não sei, fique só no que ela falou. Então, ela não fala de cisgeneridade, então eu não vou pensar em 2020 sobre cisgeneridade, assim. Não, assim, a gente pega o que tá posto e segue adiante. Acho que essa é a nossa lição, assim, nosso aprendizado. E a gente vai botando ela pra conversar com gente que ela não conversaria. Exatamente. Porque ela tá no norte do mundo. Exatamente. E aí, só um último exemplo. Por exemplo, eu citei a interseccionalidade, né? Eu citei a Kimberly Crenshaw, que também vem dos Estados Unidos, apesar de tudo. Mas apesar dela nomear, também não dá para esquecer que aqui no Brasil, antes dela até, a gente já tinha Lélia Gonzalez, falando coisas muito similares, mas sem dar o mesmo nome. E aí a gente tem um movimento, às vezes, de olhar para Kimberly e não olhar para Lélia Gonzalez, que morava na mesma cidade que a gente hoje mora, por exemplo, e que escrevia em 84 sobre intersecção, ela não usava intersecção, sobre racismo e sexismo juntos, na experiência da mulher negra no Brasil. Enfim, acho que são dobras possíveis. O que eu pensei agora quando você falou isso é que as pessoas se apegam muito numa questão relacionada à identidade, sabe? E indo mais um pouco além em relação ao que você falou de encontrar brechas nas obras desses autores, eu lembrei de uma tese que um dia eu estava procurando na biblioteca da UF, porque eu sou estudante de psicologia da UF e tudo mais. E eu procurei, e eu achei, assim, aleatoriamente uma tese que fala, como era o nome mesmo? Vamos fazer uma sacanagem gostosa, ensaio sobre a prostituição masculina no Rio de Janeiro. Aí eu achei, poxa, o título muito, assim, é um título chamativo de fato. Eu fui abrir o título e tava lá não era no sumário, era no prefácio, falando, esse livro, ele faz paralelo com obras de Deleuze, Guattari e Foucault, e eu pensei assim, cara, quando que Deleuze e Guattari, Foucault, quando que o Sartre, por exemplo, Simone de Beauvoir poderia pensar questões relacionadas a isso, sabe? Que é uma coisa que diz respeito à realidade brasileira, de fato, é algo que a gente vivencia aqui, e é algo que eles não tinham possibilidade de pensar, porque, assim, era muito distante da realidade deles, sabe? E é muito doido você pensar que a galera estende isso, assim, ao extremo mesmo. Pensa possibilidades que a gente, sei lá, não poderia pensar há 2, 3 anos atrás, sabe? Sim. E esse é o processo até de construindo esse conhecimento, né? De fazendo essa dobra e fazendo ela avançar. Senão a gente corre o risco de só repetir. O que eles não falaram, então eu não vou falar nem pensar, então eu vou só criar uma repetição um pouco mais pobre do que tudo que eles falaram para ficar na zona de conforto. E aí, a gente vê também isso muito na academia, né? Acho que isso também não é difícil a gente encontrar só essas mesmas repetições com palavras outras, mas que não, de fato não promovem um buraco ou uma abertura. E acho que o desafio nosso é se convidar a sempre propor abertura. Não acreditar demais no autor, né? Senão vira religião, deixa de ser pensamento crítico. A gente passa a fazer ritual e acender vela sem questionar. Acho que ninguém é passível de não ser questionado, assim. Nem a Butler, por mais que ela ajude a gente a pensar a nossa vida, nem ninguém. Nem a gente própria. Nem nenhuma diva da internet, nem ninguém, assim. Acho que essa é a grande questão. Vira algo muito dogmático. Moralista, por algumas vezes, sabe? Isso. Acho que essa é a palavra-chave. A gente moraliza a construção desse conhecimento. A gente... e aí tem me ajudado, como tu citou o Davidson lá do Devir, a gente acabou de fazer um curso super legal que me convidou a pensar o tempo inteiro sobre essa diferença entre o que é a moral e o que é a ética, nessa nossa perspectiva, né, no Spinoza especialmente. E quando a gente cai no plano da verdade posta, no plano de alguém que detém autoridade, no plano do julgamento, a partir dessa autoridade, a gente entra no plano da moral. Com certeza. A gente passa a propor discursos morais e criar lugares moralistas e moralizantes no mundo. Acho que isso não é muito ideal, assim. Inclusive é um processo de adoecimento coletivo, se a gente pensar. A ideia é desfazer dessa autoridade e pensar em como convoca mais e mais e mais pessoas a pensar junto também, entendendo que elas também têm potência de pensar e de agir. Eu penso muito nessa questão que você disse agora, principalmente quando a gente olha o ambiente das redes sociais e a pessoa diz, X coisa é errado, por que é errado?
Aí Sim. ela vai e não te dá fundamento daquilo que ela tá falando. Então, meio que você encara isso como ruim, pelo simples fato de ser ruim, e não busca o fundamento, não busca o porquê, a causa, o como, e o Pois é. e, tipo assim, o modo que a pessoa chegou naquele veredito, sabe? Pois é. E aí, a gente acaba, nesse nosso momento, confundindo isso com militância, né? De certa forma, a gente acha que ser militante é impor regras, assim, de certa forma. E um dos temas da nossa conversa é pensar, por exemplo, a relação com o sistema penal e tal, que é um tema que eu venho pensando já há uns anos, sobre os circuitos penais em si, não necessariamente só a prisão, mas sobre tudo que circula, a possibilidade de promover prisão. E não tem como não pensar que tem certa racionalidade punitivista atuando em todas e todos nós nesse momento, e que é acirrada pela lógica da internet. O que é que eu quero dizer? Assim? Quero dizer no sentido que, por exemplo, não tem como não pensar que a gente vive uma cultura muito violenta, que é a cultura do cancelamento. E essa cultura do cancelamento é, no fim, a reiteração de uma lógica inquisitorial. Eu, Céu, dotada da autoridade dos meus não sei quantos mil seguidores, acuso você, Iago, do que quer que seja. Ah, Iago hoje botou uma vírgula errada. Então, promove uma hiperexposição que já pressupõe que você é culpado de fato, por isso que eu disse que você é culpado, e eu que sou a pessoa que faço a acusação, também sou a pessoa que dou o veredito. E isso articula uma série de discursos de ódio muito violentos, muito violentos. Eu acho que todo mundo conhece alguém que já foi exposta a alguma coisa assim por uma bobagem, porque terminou um relacionamento, ou porque não curtiu tal página, enfim, acho que todo mundo conhece alguém. E isso, no fim, é só a reiteração da pior lógica punitivista. Pior, promover punição, promover criminalização dos outros, assim, do que pensa diferente de mim. E para mim é muito paradoxo até, porque a gente chama isso de militância hoje em dia. A gente acha que isso é a militância, quando isso não está construindo nada, está só atacando pessoas que, inclusive, são do mesmo grupo social que a gente. A gente ataca pessoas negras, ataca pessoas pobres e periféricas, ataca pessoas LGBT, tipo, e diz que isso é militância. Enfim, eu não sei, para mim me incomoda um pouco como que a gente alimenta pelas redes sociais o ideal punitivista mesmo, e a gente goza com ser punitivista, com propor punição. Com certeza. Sem perceber que o problema é essa racionalidade que entende que o outro precisa ser punido, assim. Em suma, a punição do outro é, enfim, o aniquilamento é o ponto extremo da punição do outro. Então eu digo que eu sou uma militante pró-vida, mas eu defendo que o outro morra, sabe? Enfim, defendo que o outro seja preso. Não sei. Acho que pra mim é paradoxal. Quando a gente fala dessa lógica punitivista, eu penso muito na questão de que aonde está a suposta ressocialização que as pessoas defendem para as pessoas que, por exemplo, estão encarceradas nesse momento, sabe? Parece que é uma ressocialização de atos mais pesados, mais ruins do que, por exemplo, matar uma pessoa, mas falar mal de X pessoa na internet faz com que você mereça uma pena extremamente pesada, uma pena, assim, irrevogável. Exato. Posso contar um exemplo assim muito rápido, sem citar muito. E aí eu convido quem está ouvindo tal, a se perguntar também. Acaba que eu conheço muitas pessoas trans, muitas. E eu fico muito assustada quando eu vou percebendo que boa parte, muitos assim mesmo, dos meus amigos homens trans já foram expostos em algum momento por algum motivo muito bobo na internet. E essa exposição no Twitter, ou seja, onde foi que a rede social foi, gerou para a maioria absoluta deles uma série de violências muito que chegaram às vezes inclusive até violência física, sabe? Por exemplo, ameaça de morte, gente que, não concordo com o que você disse, então se eu ver você na rua eu vou lhe espancar, e chegar de fato a tentar espancar você na rua, enfim, e junta com certo ideal de, se essa pessoa ocupa o lugar de masculinidade, ele é meu inimigo, então tudo bem, sabe? Enfim, a gente vai naturalizando uma série de posições de linchamento mesmo, sabe? Vai pedindo o linchamento de algumas pessoas de modo muito seletivo. Enquanto a gente diz que combate a seletividade penal, tipo, pra mim isso é paradoxo, assim, pra mim isso é cansativo até, entender como que a gente não tá produzindo o que a gente fala que tá produzindo. E chama isso de militância. Bom, não sei se tu, Iago, conhece alguém que já passou por isso, ou se quem tá ouvindo conhece alguém que já passou por isso, mas eu conheço muitas pessoas que, por discordarem de um pensamento teórico, foram quase linchadas. É um fato bem comum. Linchadas na rua. Bem comum, bem comum. Agora, pensando um pouco sobre essa questão que você estabeleceu,
da relação de pessoas trans já terem sido expostas na internet, assim, por banalidades ou por coisas extremamente irrelevantes que outras pessoas julgam relevantes, eu queria abordar um pouco a questão do transativismo agora e queria saber como é que ele lida com essa cultura do cancelamento, não só com a cultura do cancelamento, porque eu acredito que a cultura do cancelamento seja algo que habita ainda o campo virtual da internet, mas eu queria saber como o transativismo lida em relação com a cultura do machismo, essa cultura que a gente vive, sabe? A cultura brasileira que sempre hostiliza o trans, travesti, a pessoa não binária, etc. Legal. Talvez um ponto de start, assim, pra gente pensar sobre isso, que é uma pergunta complexa, talvez seja a gente entender que talvez não exista o transativismo, assim, tipo, o ativismo trans. Existem várias pessoas diferentes, de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, compondo coletivos diferentes, e que também têm propostas de atuação diferentes. Então, esse imaginário, que às vezes é um imaginário que apareceu alguns anos atrás, inclusive entre debates, entre aspas, rádio, enfim, de imaginar que existe o transativismo, que é um grande bloco único que está no Brasil tentando harmonizar criancinhas, às vezes é mais um mito do que uma realidade, assim. Na prática de realidade existem vários movimentos sociais trans, e aí tem os movimentos mais antigos e mais já instituídos e institucionalizados, como a ANTRA, a Rede Trans, como alguns movimentos mais históricos, assim, e tem vários coletivos novos também, que vão se compondo. E eu acredito muito na potência dessa multiplicidade de sujeitos diferentes, com vozes diferentes, falando de lugares diferentes, sobre questões diferentes também. Por exemplo, na UF mesmo, tem um coletivo de pessoas trans da UF que começou, acho que ano passado, se não me engano, que eu acho muito potente. Na UFRJ também. Começaram a se entender que tinha várias pessoas trans começando a entrar nos vários níveis, graduação, mestrado, doutorado, e se compuseram um coletivo de pessoas trans. Mas isso também não interfere, também não... É diferente, por exemplo, do movimento de mulheres trans prostitutas também. Existem vários coletivos de mulheres trans que trabalham na rua e precisam desse trabalho na rua e precisam se articular a partir dessa realidade, que é completamente diferente da realidade do coletivo de pessoas trans da UF, por exemplo. Então, acho que as formas de debate desses campos são muito diversas. Não tem uma forma só. Daí que eu acredito que essa multiplicidade é o que faz a gente avançar. E aí, por exemplo, debates sobre masculinidades, ou debates sobre quais estratégias são mais interessantes. Também arriscaria te dizer que não tem uma resposta única, uma resposta pronta. Mesmo dentro do movimento, por exemplo, de homens trans, que é um pouco mais recente enquanto organização política do que o movimento de mulheres trans, não tem uma homogeneidade. E aí eu acompanho muito de perto, por exemplo, o movimento dos homens trans de Recife, de Pernambuco, que é o Movite, Movimento dos Homens Trans de Pernambuco. Já que, enfim, tanto meu companheiro quanto vários amigos meus compõem esse coletivo de homens trans de lá de Recife. E eles têm pautas muito localizadas, geopoliticamente, que são diferentes das pautas do movimento dos homens trans do Rio de Janeiro. Sim. Porque são outras questões que atravessam, assim. Por exemplo, em Recife tem um dos integrantes atualmente está grávido e 2 outros já engravidaram e já tiveram filhos. Então, para eles é muito importante o debate sobre maternidade, mas maternidade não, olha o erro da linguagem, eu escorregando nessa linguagem tosca e binária, sobre paternidade, sobre gravidez, gestação paterna. Para eles é um debate muito importante, que eles já vêm fazendo há alguns anos, porque eles já engravidaram há alguns anos. Mas aqui ainda não é um debate forte, eu não vejo ainda, sabe? Está começando ainda, mas tem essa geopolítica que atravessa as respostas que a gente vai dar e as questões que a gente vai se colocar como de ordem primeira. E acho que isso faz com que os movimentos trans no Brasil sejam plurais. E que bom que eles são plurais, assim. Eu aposto que eles sejam cada vez mais plurais, que a gente possa cada vez mais juntar com gente que está vivendo as mesmas questões que a gente para construir juntos sobre esse pedaço do mundo, já que esse mundo é tão adoecido e, na prática, enfim, cobra da gente coisas tão difíceis. É muito interessante. Não sei se te respondi. Oi? Não respondeu sim. Eu queria dizer que isso é muito interessante, porque isso bate na tecla muito de 2 questões que a gente falou no começo do podcast, que foi sobre a questão da encruzilhada e sobre a questão
do Brasil ser um grande encontro de culturas, um grande encontro de povos, sabe? Que não tem como você tentar territorializar e você tentar demarcar, esquadrinhar o Isso, que é isso, o que é aquilo, o que passa a ser, o que deixa de ser, sabe? É, puxando um pouco isso. um gancho agora. Não, pode falar. É só ia dizer que, como tu falou também no começo, em algum momento, isso aponta para uma cilada, que é a cilada da identidade. Aham, sim. Porque se a gente demarca uma identidade, o que é ser, por exemplo, uma pessoa trans, um sujeito trans, tipo, o que é ser uma travesti ou uma mulher trans, a Cell vai representar o que é ser uma travesti, eu acho que eu não vou conseguir abarcar todas as multiplicidades do que são as pessoas trans travestis que vivenciam esse corpo. Aí vamos dizer, então vamos criar a identidade do homem trans. E aí quem vai ser eleito para ser a cara dessa identidade? Não vai abarcar todas as multiplicidades de quem vive essa identidade, não. Então por isso que eu acho que pensar como essas diferenças acontecem, também marcadas pelo território, mas também pela classe, pela raça, Uhum. enfim, pela geração, pelos acessos que a gente tem ou não, vão marcando como que a identidade, como um bloco fixo, universalizante, assim, não dá conta, não. Não dá conta das nossas lutas nem das nossas demandas, não. Exatamente. O que eu penso muito sobre isso é que as pessoas tentam sempre fixar uma identidade porque eu acredito que elas ficam meio perdidas em relação a essa constante mudança que acontece, sabe? Porque eu acho que naturalmente as pessoas já têm esse apego, essa necessidade de estar sempre querendo uma espécie de estatização. Tipo, parar em alguma posição, em algum canto e simplesmente Sim, deixar passar e não passar com, sabe? sim, sim. O problema é que isso acaba produzindo violências. Por Aham. exemplo, a gente criou a identidade do que é um homem trans. Ok. E aí lá em Pernambuco aparecem vários homens trans do movimento que querem engravidar e que engravidaram. E aí, como que isso entra em choque ou não com o ideal que se criou do que seria a identidade do homem trans que não cabe engravidar, sabe? E a gente acaba correndo risco, né? De produzir uma série de exclusões a partir desses ideais identitários. E em relação às pessoas trans, muito especificamente, não dá para a mim, Cel, também, enfim, minhas linhas meio que me convida a pensar isso, não dá para entender que o jeito como a gente vai construindo as formas de dizer quem a gente é atravessado também por uma história. Aham. E no nosso caso, pessoas trans, travestis no Brasil, para mim tem feito sentido entender que essa nossa identidade, entre aspas, essa nossa universalização das formas de se dizer, vem de dois grandes dispositivos. O dispositivo da criminalização, por um lado, e o dispositivo da patologização, por outro lado. E Exatamente. qual desses dois foi sendo acionado fala de raça e classe, basicamente. Mas o modo como pessoas trans puderam dizer que são pessoas trans no Brasil tem vindo desses dois lugares, do psiquiatra ou da polícia. Para mim isso é muito nítido, assim. E aí a gente vai naturalizando essas formas de se dizer que tem uma história, que tem um modus de ser, tem uma regra. O DSM está lá dizendo como que você identifica quem é uma pessoa trans. O DSM é o manual de psiquiatria. E a gente esquece que vem de lá e incorpora isso e produz subjetividade a partir disso e produz formas de narrar a Cel a partir do que os psiquiatras disseram que é Cel, sabe? Enfim, daí que para mim, Cel, que eu sempre tenho essa preocupação em cavar um pouco mais fundo, assim, do que eu pensar um pouco mais denso sobre as coisas, me interessa entender de onde vêm as palavras que a gente usa para falar sobre a gente mesma. Elas sempre têm uma história, e nem sempre é uma história legal, não. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso vai muito da subjetividade da pessoa, sabe? Agora eu queria, assim, traçar, ou pelo menos tentar entender, eu acho que um fenômeno que diz muito respeito abre aspas, a cultura trans, porque de fato não existe uma cultura trans, como você mesmo já disse isso aqui. Eu queria entender um pouco mais esse lado marginalizado, assim, que as pessoas trans habitam. Porque a gente sabe que existe um lado muito passivo no sentido de que a sociedade aceita de tal forma, mas existe um outro lado que a sociedade, ao mesmo tempo em que expurga, ao mesmo tempo em que obriga essas pessoas a habitarem esse lado mais, abre aspas, obscuro da sociedade, ao mesmo tempo em que elas fazem isso, de certa maneira, elas
elas fazem com que essas pessoas sejam trazidas à tona através de piadas, de termos pejorativos, etc. O que eu tô querendo dizer é que eu queria entender mais um pouco essa questão da criminalidade associada a travestis, especificamente, sabe? Esse fenômeno, Ok. o fenômeno do sistema carcerário, o que se dá, o que se Sim. passa sobre isso. Sim, ok. Aí a gente entra no tema da minha tese, assim, que é um pouco esse, sobre como se constroem processos penais contra travestis e a partir de quais lugares esses processos vão agindo historicamente no Brasil. Bom, a gente está na semana do dia 28, né? Uhum. Quase, assim, faltam 10 dias para chegar o dia do orgulho LGBT, que é o dia que teve a revolta de Stonewall nos Estados Unidos, enfim. E tem essa história dos movimentos de como eles começam, um pouco a partir da marcha, da Silvia Rivera. E aqui no Brasil tem uma coisa que quando eu fui pesquisando, enfim, por motivos dos outros, me chamou muita atenção, que 86, a gente começou a pensar na possibilidade de redesenhar a Constituição após o fim da ditadura. Então a gente começou uma série de processos que a gente chamou de constituintes, uma série de encontros com os vários movimentos sociais, com os vários temas da sociedade para desenhar, que país a gente quer e que Constituição a gente quer que esse país tenha, quais marcos legais a gente quer que nos proteja, inclusive de outra ditadura. Então se começaram uma série de encontros para pensar as constituintes. Em 87, teve um desses encontros que foi para pensar sobre grupos minoritários na nova Constituição brasileira, que era para pensar como que eles entrariam, se sim, se não, e ter essa votação. E na época, um dos advogados de um dos grandes grupos gays da época, que na época o movimento LGBT era o movimento gay, enfim, e inclusive encabeçado por homens cisgêneros, em geral brancos, que tiveram acesso universitário, mas enfim, um desses advogados foi participar e expôs lá o que ele acreditava que precisava entrar para que questões de sexualidade e gênero pudessem ser protegidas também pela nova Constituição. Sim. E uma fala que chama a atenção, que foi registrada, tem até nos jornais da Constituinte, para quem gosta de pesquisa histórica, enfim, eu gosto muito, é de um deputado conservador, não vou agora recordar qual o partido dele, mas um dos deputados mais conservadores, assim, que estavam no processo de votação, ele fala que não vai votar a favor de que pessoas LGBT em geral, vou chamar LGBT em geral, mas na época não chamavam assim, tá? Mas que pessoas LGBT pudessem ser protegidas pela nova Constituição, porque ele dizia que existiam 3 categorias de homossexuais. E ele dizia que existiriam, né, para esse deputado conservador, mas que para mim fala muito mais. Existiria os gays educados, seria um grupo. O segundo grupo que ele diz seriam os gays escandalosos. E o terceiro grupo seriam o que ele chamou de os travestis, no masculino, apesar que a gente chama as no feminino, mas travestis. Mas enfim, ele dividiu 3 categorias: os educados, os escandalosos e os travestis. E ele diz que, por conta do terceiro grupo, ele não poderia garantir direito para nenhum deles, porque o terceiro grupo é um grupo marginal, que quer destruir a sociedade, que não merece direito nenhum, pelo contrário, merece a polícia. E as pessoas acataram o que ele falou e não votaram então, porque existiria um grupo que seria pior do que os escandalosos na leitura dele, né, que seriam as travestis. E aí não entrou na nossa Constituinte nada sobre pessoas LGBT, porque esse deputado conservador disse que não poderia garantir direito para as travestis, porque na visão dele era quase uma vivência de monstruosidade, assim, uma vivência que veio para destruir, para implantar o caos, e que, enfim, e que era o oposto dos gays educados. Parece bem um discurso atual. Não mudou muito não. Mas aí na cabeça dele, por exemplo, existiria uma classe aceitável de pessoa LGBT, que ele chamou dos gays educados. Que se a gente for pensar no Milding hoje em dia, provavelmente é uma categoria que tem raça e que tem classe social. Provavelmente a gente marcaria como aqueles gays brancos e classe média alta, que são discretos e fora do meio, que odeiam tudo que é feminino. Não preciso, sou homem mesmo, não tenho contato com essas pessoas, enfim. E que peitam reproduzir as estruturas, enfim, de classe e de raça que eles estão submetidos, né? Enfim, é uma possibilidade de vida, mas o problema é quando essa vira a norma e a régua, a partir dela, para a gente medir todas as outras. Isso virou no Brasil da Constituinte, inclusive, no Brasil que já pensava a abertura política, que já pensava o modelo de SUS para todo mundo, já pensava coisas muito legais, assim, que produzem eco até hoje, não se conseguiu pensar como que quem não é o gay educado branco de classe média alta poderia ter algum direito social, ou poderia reivindicar algum direito social.
E aí, o que é que isso fala da nossa história? Chegando um pouco no que tu me pergunta, né? A gente tem, historicamente, o entendimento de que os corpos trans travestis são corpos a serem combatidos. São corpos inimigos da lei e da ordem e da boa moral, assim, já que a gente tem um debate moral desde sempre. E se isso aparece nessa Constituinte, não é à toa, como o grande contrapolo. Isso aparece já desde que a gente inventou o Código Penal que a gente usa. E o Código Penal que a gente usa é de 1940. Não à toa, assim, ele foi escrito em 40, a gente usa ele até hoje. Mas em 41, como um anexo do Código Penal, a gente criou o que a gente chama de Lei de Contravenções Penais, que seriam formas mais leves, entre aspas, de crimes, que não necessariamente estão dentro, mas também são penalizáveis, só que com penas muito menores. Um dos artigos dessa Lei de Contravenções Penais é o que chama de crime de vadiagem. Sim. E esse artigo, que foi criado em 41, ele é muito estratégico, porque ele previa encarceramento de até 3 meses para qualquer pessoa que estivesse na rua sem uma ocupação fixa e sem comprovação de que teria um trabalho fixo, que estaria vadiando. Daí que tem até umas músicas da Clementina de Jesus, não vadeia Clementina, fui feita para vadiar, enfim. Tem até as músicas dessa galera mais antiga, porque é um artigo que foi feito basicamente para populações negras em geral, que tinham sido excluídas de todo o acesso de redistribuição ou de, enfim, das políticas desse Brasil pós-abolição, e que não tinham nem para onde ir, então tinham que ficar nas ruas mesmo, assim, durante o dia, e profissionais do sexo. Que aí entra as travestis também, né? Só te interrompendo rapidinho. Como é que se fazia a comprovação? Oi? Só te interrompendo rapidinho, mas eu queria dizer que esse tema que você está falando, que é o tema da sua tese, meio que em partes é o meu tema de pesquisa também, da minha iniciação científica. Porque necessariamente eu pesquiso sobre jovens em conflito com a lei, então tudo que você está falando desse processo de redemocratização, meio que, de certo modo, respaldou os adolescentes e os jovens que sofriam por parte dessa opressão manicomial, porque necessariamente todo jovem que cometia algum delito ou ia para a ala psiquiátrica ou ia para os chamados trapichos. Só que isso não aconteceu com as pessoas LGBT, porque elas até hoje são tratadas por essa lógica manicomial. Tanto é que a gente teve uma reformulação, porque em 1940 também foi criado o Código de Menores, só que graças a todas essas mudanças que a gente teve, o Código de Menores foi abolido e veio o ECA. Só que isso não aconteceu em relação ao que você está relatando aí com as pessoas LGBT. Pois é, exato, as coisas dialogam, as coisas partem de uma mesma racionalidade, se a gente for usar esse conceito, assim. Tem uma produção de pensamento sobre a diferença que se cruza muitas vezes. Daí que não à toa, por exemplo, a contravenção de vadiagem foi usada contra pessoas negras pobres e contra pessoas trans até os anos 80. Então, por 40 anos isso ficou operando. Especialmente contra prostitutas. E aí cabe ressaltar, por exemplo, que nos anos 70, no Brasil, foi bem forte o que a gente chamou de rondões. Começa em São Paulo e depois se espalha para todas as outras capitais, e eles eram basicamente operações da Polícia Civil que tinham como prerrogativa prender travestis, e eles prendiam com base no código, na contravenção penal de vadiagem, e o argumento era de que o trabalho sexual de rua deixava a rua mais perigosa e que a responsabilidade disso era de travestis que se prostituíam nas ruas, e que a polícia deveria, então, fazer rondas permanentes para encarcerar qualquer travesti que eles vissem na rua. E esses rondões eram constantes. Tipo, durante toda a década de 70 e de 80, aconteceram em várias capitais. O mais famoso desses rondões ficou chamado como Operação Tarântula. Mas ele só durou um mês, assim. Mas ele não foi o único. Teve vários antes, vários depois deles. E o argumento básico, até os anos 80, era esse, de que elas não teriam como... Inclusive tinha um manual de como abordar essas travestis presas nos rondões, feito por um delegado muito legal e criminólogo, só que não, que é o Guido Fonseca. E aí ele propunha, por exemplo, que quando a polícia chegasse, exigisse a carteira de trabalho dela, para que ela fosse liberada. Só que
2020, se você chegar para uma pessoa trans e pedir a carteira de trabalho dela, provavelmente ela não vai ter uma carteira de trabalho assinada. Imagina em 70, nos anos 70. Então, esse era um jeito de comprovar que ela estava vadiando ali na rua e poderia ser encarcerada por até 3 meses. Na prática, né? Enfim, na teoria. Na prática, a gente sabe que isso é mais complexo que isso, esse tempo penal. Porque, enfim, se somam outros tipos penais. Mas isso, com relação a pessoas trans, durou até o final dos anos 80. E aí, seguindo essa história, no final dos anos 80 tem a epidemia da AIDS, né, do HIV, AIDS. E, mais uma vez, pessoas trans travestis são tomadas como bode expiatório. São tomadas, já que elas são o oposto do gay educado, óbvio que elas encarnam no corpo delas toda a perversão, a periculosidade e a promiscuidade que caberia nesse mundo. E no mundo onde as pessoas começavam a ter medo disso, que elas ainda não entendiam que era o HIV e pensavam quem transmitia, como transmitia, ainda não sabia muito bem, começaram a também de novo culpar, mais uma vez, nada novo no front, as travestis que faziam trabalho sexual precarizado. E compulsório, inclusive, né? Não dá para esquecer que tem uma linha de compulsoriedade nesse trabalho sexual. Não é como que se todas elas quisessem estar ali numa pista sozinha de madrugada. Primeiro, a gente tem uma expulsão sistêmica de todas as outras possibilidades, e você precisa comer, você precisa morar, então você vai fazer o que der. E outra, por ser crime ainda no Brasil, o trabalho sexual, você precisa exercer ele na ilegalidade e na precarização. Você não tem uma casa segura com banheiro para tomar um banho, com segurança na porta que você pode chamar se alguém lhe espancar. Não tem. Enfim. Mas aí, voltando um pouco, no final dos anos 80 eles mudam a forma de abordagem das travestis e passam a acionar o artigo 130 do Código Penal, que é crime de contágio venéreo. O argumento é de que todas elas são possíveis contaminadoras e que por isso são um perigo para a saúde pública, então precisam ser encarceradas. Então, aí você entra para resolver o problema de saúde pública com a polícia, em 87, 88, por aí. E aí isso vai também por um tempo, né? Até a gente redesenhar as políticas de HIV/AIDS, até a gente convencer toda a população de que não é bem assim, de explicar de onde vem, por que sim, por que não. Enfim, minha hipótese da tese, Céu, é de que essa linha continuou e que a partir de 2006 a gente não precisou mais nem do crime da contravenção de vadiagem, nem do artigo de contágio venéreo, do crime de contágio venéreo compulsório, assim. Porque a gente passou a ter uma lei sobre drogas, que é um espantalho imenso que dá autoridade para encarcerar quase qualquer pessoa, já que a distinção entre quem é usuário e quem é traficante, quem faz é o agente que abordou. Então, se o agente que aborda vê a travesti, sei lá, com um cigarro de maconha, ele que vai decidir se ela estava traficando ou usando. Então, acho que a gente não passou a usar esse mecanismo como novo modo de continuar encarcerando esses corpos, assim, que no fim é só mais uma desculpa. E aí a minha hipótese é um pouco essa, assim, entender como que a política sobre drogas entrou no nosso tempo histórico atual para ser o novo espantalho que justifica o encarceramento. Nossa, é muito interessante isso tudo que você falou. Eu tô até sem palavras, porque, assim, eu não fazia a mínima ideia que tinha todo esse percurso histórico, esse percurso, de certa forma, epistemológico, porque fundamenta uma política de exclusão real. E eu não fazia ideia que isso tinha esse longo percurso histórico de verdade. Tem uma história. Pra mim ajuda muito a entender essa história, porque a gente às vezes acha que as coisas são só atuais e que são só daqui, mas acaba entendendo que não. E particularmente dividindo, assim, eu pude aprender um pouco disso lá no comecinho do doutorado, assim, em 2008, quando acabei escrevendo um texto junto com o meu orientador sobre a Operação Tarântula. Porque eu tinha muito interesse em entender o que foi essa tal Operação Tarântula, e quando eu pesquisava eu não achava nada, praticamente. Só achava um blog ou outro falando que ele tinha sido uma operação que encarcerou gays, e sempre naturalizava como se fossem homens cisgêneros gays. Eu achava estranho, como assim, homens cisgêneros gays encarcerados, assim? Não parece bater muito com o que eu acho. E outras informações diziam que foi a ditadura, foi a terrível ditadura que encarcerou travestis. E eu, será? Enfim, aí quando eu fui pesquisar, nenhum nem outro, assim. A Operação Tarântula foi no finalzinho dos anos 80 já. A gente já estava passando os processos de redemocratização, já tinha passado as constituintes, já não tinha mais ditadura nenhuma, e não foi homens cis gays, assim, foram travestis. Só que também tem essa cooptação, né, que às vezes é interessante. Identidade é um jogo político. Com certeza. E como hoje a gente consegue separar, não, uma pessoa trans
é sobre identidade de gênero, não sobre orientação sexual. Mas há bem pouco tempo atrás, a gente ainda tinha o mito de que uma travesti é um gay, tão gay, tão gay, tão gay que é travesti, é um super gay, assim. Então a gente botava tudo no mesmo bolo. A gente entendia, enfim, falava todo mundo com a mesma palavra, inclusive. Isso é estratégico para alguns grupos, né? Porque, enfim, Stonewall tá aí, tem um filme horroroso de Stonewall, que é sobre homens gays brancos, padrãozinho de classe média. Quando a gente sabe que Stonewall foi sobre travestis negras, em situação de rua, enfim, e latinas também. Isso é uma grande questão biopolítica, assim como, por exemplo, a lógica de extermínio dentro da favela. Eu acho que existem as suas demarcações, com certeza, é claro. A gente está falando de dois fenômenos diferentes, mas que, de certo modo, caindo mais uma vez naquela nossa discussão sobre a questão da encruzilhada, se cruzam em certo momento, porque é sempre esse processo de você excluir determinados corpos, de você. Não, eu nem diria uma exclusão, mas assim, é um processo de exterminação mesmo, sabe? É um extermínio, de fato. E agora indo um pouco mais além nessa discussão, porque você falou de todo esse processo em relação a essa perseguição, porque de fato foi uma perseguição, sem meias palavras aqui, essa relação das travestis morarem na rua, etc., e acabarem indo pro... Oi? Pode falar. Inclusive, desculpa te interromper, só porque tu falou perseguição, eu lembrei. Tem um documentário no YouTube inteiro que dá pra entender um pouco o que foi esse momento, que o documentário chama Temporada de Caça. Temporada de Caça, vou até anotar aqui. Isso, a diretora é a Rita Moreira e tem ele completo no YouTube. Ele é um documentário de 89 e ele se passa em São Paulo e no Rio, e ela vai pensando sobre esse processo de caça mesmo, assim, que a polícia começou a caçar pessoas travestis, enfim, e pessoas, alguns determinados grupos, e isso meio que criou um sistema de autorização para que a população também começasse a matar mais essas pessoas. Então, na época, a gente não contava as mortes, mas o documentário da Rita aponta que naquele ano, 88, 89, os crimes de ódio contra a população LGBT eram muito alarmantes. E era natural para a população, que você podia matar uma pessoa LGBT, não tinha problema. E esse documentário mostra isso muito cru, assim. Tem uma hora no começo que ela vai no centro de São Paulo, assim, passando gente normal, e ela, repórter, deixa eu perguntar para você, o que você acha de matar pessoas LGBT? E as pessoas estão respondendo coisas muito... Enfim, mas é um dado histórico importantíssimo. Com certeza. Temporada de caça. Eu já até anotei aqui porque eu vou assistir assim que a gente terminar a gravação. Mas o que eu queria saber é muito mais da relação de cuidado agora, porque a gente falou sobre todos esses fenômenos que envolvem, sei lá, processos que de certo modo são violentos, são cruéis, mas eu queria saber um pouco mais sobre a relação de cuidado, sobre, por exemplo, a relação que os serviços públicos oferecem para as pessoas LGBT, para as travestis, para as pessoas trans. E eu queria saber também um pouco mais sobre como o psicólogo ele pode atuar nessa demanda, sabe? Porque eu acredito que... Eu posso estar muito enganado, mas eu acredito que não é a pessoa que tem que se adequar ao psicólogo, mas sim o psicólogo se adequar à pessoa. Então, como a gente está falando de um fenômeno, como a gente está falando de uma mudança social que vai refletir na clínica, então a gente está falando sobre profissionais que têm que estar prontos para isso. Então, eu queria saber como se dá essa abordagem, sabe? Como se dá esse processo por parte do psicólogo? Sim. É bacana seguir esse outro bloco, né? Porque a gente às vezes fica falando sobre esses processos de mortificação, mas sempre tem rachadura também, sempre tem brecha, senão a gente sufocava já. Acho que a gente sempre tem outras formas de piratear os espaços, inclusive, e as políticas. Com certeza. E eu acho que isso vem sendo feito, assim, a gente vem conseguindo, apesar de tudo, construir alianças aqui nos contextos do nosso país estranho, né? Apesar de ser o país que mais nos mata, e essas alianças vêm produzindo algum efeito. Em relação ao cuidado, por exemplo, acho que um dado importante marcar, que é um dado de uma política, mas é uma política que produz efeito no cotidiano, assim, produz efeito em todos os consultórios, em todos os espaços públicos e privados que oferecem algum suporte para pessoas trans, travestis, que é a Resolução 01/2018, do Conselho de Psicologia. Quando a gente fala números de resolução, parece uma coisa muito fria, muito morta, assim, mas essa é uma resolução em específico, é um documento que a gente conseguiu lançar em específico que traz algumas pistas
sobre como a psicologia no Brasil precisa se posicionar quando atende demandas as mais diversas sobre pessoas trans. E, assim, Iago, a gente tinha, contextualizando um pouco também, a gente tinha já desde os anos 90 no Brasil a Resolução 01 de 99, que a gente chama, que seria uma resolução que proíbe, de certa forma, que orienta pessoas psicólogas a não oferecer cura para pessoas gays e lésbicas, para orientações sexuais. Esse entendimento veio nos anos 90 de dois motivos. Primeiro, desde o começo da década, a OMS já tinha considerado que ser gay ou ser lésbica não era uma doença mental, então por isso não tem o que curar, algo que não é doença. E segundo, porque se verificou que mesmo assim, no Brasil dos anos 90, continuavam oferecendo serviços de cura. Então o Conselho precisou, naquela década, se articular e propor um regimento mesmo, assim, propor uma normativa que prevê, inclusive, a abertura de processo ético em quem propusesse cura para LGBT. Ou para LGBT, para gays e lésbicas em especial. Só que teve uma dívida histórica, e aí essa dívida não necessariamente é do Conselho de Psicologia ou dos conceitos no Brasil, mas é uma dívida a nível OMS, é uma dívida a nível os grandes sistemas que pensam o que é saúde mental e o que não é, com relação a pessoas trans. E pessoas trans continuaram sendo consideradas uma patologia mental até 2018, praticamente. 30 anos quase de dívida histórica e de recesso histórico. Caramba. E mesmo assim... Nossa, isso é bem significativo. E tem também um elemento que então em 2018 a Organização Mundial de Saúde anuncia que no seu próximo CID, que é o Código Internacional de Doenças, não vai constar mais pessoas trans no capítulo de psiquiatria. Então isso é porque a OMS é boazinha, foi iluminada, encontrou, enfim, a transcendência e ficou, enfim, iluminou o coração. Não, é porque hoje, a gente já tem um conjunto de organizações trans, inclusive dentro da academia, na construção de pensamento teórico, que conseguem falar na mesma língua da OMS. E se conseguir falar na mesma língua é também uma ferramenta política, que fez com que não fosse mais viável para uma estrutura grande como a OMS manter o discurso de que pessoas trans são doentes mentais, ou que é da ordem da psicose, você ser trans, ou seja lá qual argumento eles usem. E, enfim, mas aí convido então quem está ouvindo também a, se quiser mergulhar um pouco mais nesse tema, pesquisar o que foi o movimento que a gente chama de STP 2012, que é o Stop Trans Pathologization 2012, que foi quando em 2012 a OMS anuncia que ia revisar, aí a gente já tinha uma galera trans em vários países diferentes, que já eram inclusive psiquiatras e psicólogas, e, enfim, professores e pesquisadores e pesquisadoras que começaram a se articular internacionalmente para vamos acompanhar de perto isso e vamos inclusive propor contradiscursos sobre isso. E aí esse movimento STP 2012 foi o principal impulsionador para que a OMS só em 2018 dissesse, tudo bem, então não vamos mais considerar que pessoas trans vão estar no campo da psiquiatria. Só que ao mesmo tempo, a gente aqui no Brasil, no sistema Conselhos de Psicologia, e a gente tem um sistema, a gente entende como um sistema que tem vários estados e combina com o federal, a gente já vinha desde 2017 entendendo que era importante separar um pouco o debate, assim, do que seria da orientação sexual do que seria identidade de gênero, porque tem especificidades. E por entender também que a 01 de 99, que é a resolução que mais foi atacada, que mais tentaram derrubar, mais tentaram anular para oferecer cura para LGBT, entendia que ela abria algumas brechas com relação a pessoas trans ainda. E era preciso, então, marcar uma posição de cuidado em relação às vivências trans no Brasil. Então, em 2017, dentro do sistema Conselhos, a gente começa a desenhar um regimento específico que pensasse sobre identidades trans. E se compõe um grupo de trabalho que vai desenhando uma minuta, e essa minuta vai para o que a gente chama de APAP, que é a Assembleia Política, Administrativa e Financeira, que acontece de 6 em 6 meses em Brasília, que é onde são votadas as nossas políticas da psicologia brasileira. E a APAF de dezembro de 2017 aprovou com unanimidade o texto que tinha sido proposto. Não teve nenhum questionamento. E aí, em janeiro de 2018, a gente conseguiu lançar já esse texto no Dia da Visibilidade Trans, que virou o que a gente chamou de a Resolução 01 de 2018, a primeira de 2018. Mas qual efeito ela produz, assim? Ela produz alguns efeitos, como o primeiro é convocar... Ela tem uma força normativa, porque é uma resolução, então
meio que igual a 01 de 99, desobedecer a 01 de 2018 também abre espaço para um processo ético, se a gente souber e achar necessário isso. Mas ela propõe, por exemplo, que o psicólogo ou a psicóloga, quando for atender uma pessoa trans, primeiro, que ela não considere que a vivência trans é uma vivência patológica. Sim. Então, acho que tem o princípio da despatologização como centro da nossa resolução. Então, ela convoca mesmo, assim, com força até normativa, de que psicólogas no Brasil todo não considerem que é uma patologia mental, porque de fato não é. O segundo ponto é não considerar que a vivência trans, por si só, descolada do contexto, é produtora de sofrimento, porque isso é cair na lógica da patologização. Então, o convite é para pensar que de fato há sofrimento em ser trans, mas esse sofrimento vem de uma sociedade que não nos aceita, uma sociedade que nos expulsa, que nos mata, que nos agride o tempo todo. Com certeza. Então, considerar que esse sofrimento é cultural e social é o segundo convite, e o terceiro convite é entender como que a cisgeneridade, que é a palavra que a gente usa para quem não é trans, como o não ser trans, o ser cisgênero, é colocado como a norma a partir de onde vem a régua para todo mundo que não é cis. Sim. E que essa norma também é produtora de violência. Isso também está lá no corpo escrito da nossa resolução. E isso tudo junta no princípio que a gente chama de princípio da autodeterminação, que é a ideia de que não é o psicólogo de Cel que vai saber dizer se Cel é Cel de verdade. Cel própria sabe muito bem quem ela é, quem ela vai sendo nesses processos de vida. E o psicólogo não cabe a ele dizer se esse céu é céu de verdade ou não. Então a gente também pautou isso, o princípio da autodeterminação, como central dessa nossa resolução, na possibilidade de promover cuidado para pessoas trans. E isso teve um efeito imediato. Em 2018, em março, 2 meses depois que a gente tinha lançado a nossa resolução, o STF votou a possibilidade de que a gente pudesse trocar de nome sem precisar ir para o juiz. Porque antes era um esquema muito violento até. A gente precisava entrar com ação judicial. A ação judicial ia para algumas varas diferentes, enfim. E essas varas diferentes combinavam com audiência com o juiz mesmo, com o juiz, promotor, defensor público. Uhum. E que eu, Cel, ia ter que diante deles provar que eu sou Cel. E aí o juiz ia olhar para mim e dizer, tá, eu acho que você é Cel, você pode trocar sua identidade. Ou então, não acho que você é Cel, você não pode trocar sua identidade. E esse processo durava anos. Em geral, durava 5 anos, 6 anos, para poder chegar na audiência com o juiz. Enfim, dependendo da cidade onde a gente mora e do sistema de justiça onde a gente mora. Além de afogar o sistema de justiça. Isso é caro para o sistema de justiça brasileiro, enfim. Isso é caro para as pessoas trans. E a gente tinha que levar testemunha, tinha que mandar fotos nossas, tinha que criar todo um sistema de autorização que fazia com que o juiz tivesse autoridade de dizer se, pelas fotos que ele viu minhas, pelas testemunhas que eu levei, se eu sou Cel de verdade ou não. É uma Enfim, processo violento. E aí, em março de 2018, o STF vota a possibilidade da gente poder trocar os documentos no cartório. De um modo muito mais simples, que a gente chama por via administrativa, não por via judicial. E um dos grandes argumentos que o STF usou para votar positivamente foi: a pessoa trans sabe dizer quem é Cel? E aí pergunta psiquiatria, conselho de medicina, vocês têm algo sobre isso? Não tinha nada sobre isso. Conselho de psicologia, vocês têm algo sobre isso? Aí o conselho, sim, nós temos uma resolução que defende o princípio da autodeterminação. Cel sabe quem é Cel. E aí o STF se baseia na nossa resolução para dizer, ok, o Conselho de Psicologia Federal diz que as pessoas trans têm autonomia para saber quem elas são, então não precisa que o juiz diga quem elas são, não. Então elas podem ir no cartório. Tá, isso é um efeito prático de uma articulação nossa, da psicologia brasileira, assim, que me deixa bem orgulhosa até de poder ter participado ativamente desse processo, assim, 2017, 2018. Mas em relação às práticas de cuidado, o que é que isso implica? Acho que voltando para a tua pergunta, que acho que eu passei bem muito, assim, dei uma nota enorme. Isso. Mas isso, na prática, convida a que a gente, de fato, tenha uma relação de cuidado com pessoas trans. A gente, enquanto profissionais diversos que estão em serviços diversos, assim, seja na assistência social, seja nos equipamentos públicos, seja no nosso consultório privado, atendendo agora virtualmente, seja por qual canal for, isso convida a gente a se perguntar, enquanto categoria, o que é de fato cuidado, assim? O que é que eu chamo de cuidar dessa pessoa que é Cel? E alguns debates que cabe fazer é que muitas vezes, quando a gente está pelo viés da patologização, a gente está chamando de cuidado o que no fim é só uma prática de tutela.
eu sei sobre você, Iago, quem você é de verdade. Então eu vou dizer para você quem você pode ou não ser. Eu vou dizer para você as regras pelas quais você precisa seguir vivendo sua vida. Uhum. Isso era bem comum com relação a pessoas trans. Parece meio absurdo quando a gente pensa em relação a geral, mas em relação a pessoas trans era muito comum. Profissionais que, eu vou dizer para você, Céu, que tipo de roupa você precisa usar. Eu vou dizer para você que tipo de postura você precisa ter diante do mundo, assim. Os relatos não são poucos, assim, dessa postura antes da 01 2018. Que no fim eu imprimindo só estereótipos do que o profissional achava que era ser mulher e que eu precisava cumprir para caber no que ele ou ela achava que é ser mulher. Bom, isso é violento também. E aí a gente acaba convidando toda a categoria a repensar essas práticas, ou repensar o que significa o cuidado que eu ofereço quando a gente diz, calma, se ela sabe quem ela é, se coloca de outro lugar nessa relação, pensa diferente essa relação que vocês estão construindo, enfim. E aí a gente convida uma horizontalização que, de fato, talvez promova uma escuta, já que aí sim eu talvez seja escutada, não um estereótipo que as pessoas acham que eu preciso me encaixar e vão medir quão masculino ou quão feminina eu tô hoje em dia, para dizer se eu sou de verdade ou não. Enfim. Eu acredito muito que... Ah, não, pode falar. Não, pode falar tu. Não, eu acredito muito que os serviços públicos, de certo modo, a gente está falando do SUS, do CAPS, do NAPS, etc. Uhum. Eu acredito ainda que falta, eu não diria uma especialização em relação ao atendimento com pessoas trans, mas eu acredito que falta, de certo modo, um entender o problema e entender a coisa além do fato da pessoa ser trans, sabe? Porque Isso. exatamente o que você pontuou aí em relação ao Conselho de Psicologia, não mais entender que ser trans é uma questão geradora de sofrimento. Eu acredito que, de certo modo, quando as pessoas vão até o CAPS ou NAPS ou, sei lá, vai numa unidade básica de saúde e elas apontam alguns problemas que elas estão sofrendo e pelo fato de elas serem trans, elas minimizam esse problema a especificamente ser trans, sabe? E eu acho que isso é uma questão a ser repensada também. É isso. Isso promove, inclusive, o que a gente tem percebido, por exemplo, já há um tempo, de que, a gente tem os ambulatórios específicos para pessoas trans, que a gente conta nos dedos do país, quantos tem. Por exemplo, no Rio deve ter uns 2 ou 3, Niterói tem 1. Enfim, isso promovia o que, por exemplo, eu chegasse na unidade de saúde básica do meu bairro, e as pessoas, é trans? Não sabemos tratar você aqui. Vá para o Pedro Ernesto, sabe? Vá para alta complexidade. Uhum. O que é bem perverso, assim, já que essa alta complexidade, por serem lugares muito pequenos e muito específicos, tem uma fila gigante para qualquer atendimento, e às vezes a pessoa trans não precisa nem de nada que tenha a ver com nenhum tipo de cirurgia, nem com nada. Só precisa de um exame simples. Mas é bem comum no país inteiro, ainda hoje, que mesmo a atenção básica, quando vê que você é trans, foca qualquer demanda no fato de você ser trans, e antes mesmo de escutar que você está com dor de dente, já não é aqui, não sabemos lidar com a sua dor de dente aqui não, assim, vá para o hospital de alta complexidade da capital. Enfim, isso é bem comum e é algo que a gente vem tentando combater ainda hoje, assim. Mas eu concordo contigo, acho que falta mais. E acho que a gente pode, inclusive, usar essa normativa para convidar as pessoas a pensarem isso, de que, muito mais do que entender teoricamente o tema, de ser uma pesquisadora profunda sobre o tema, falta muito mais a sensibilidade. Com certeza. Estar sensível, estar aberta a ouvir o que essa pessoa traz, como qualquer outra pessoa. Tipo, eu acho que isso é um processo de, por exemplo, eu não gosto muito dessa palavra, mas é um processo de humanização. Uhum. É um processo de devolver a humanidade que é retirada. Quando eu entendo que essa pessoa trans que chega para mim pode ter qualquer questão que qualquer outra pessoa tem, eu devolvo a ela o estatuto de humanidade. Tipo, ela não é uma coisa. Ela é uma pessoa que tem questões singulares. Tipo, parece simples, mas na prática é uma dobra imensa. Com certeza. Esse cuidado que é muito fácil de ser feito pela profissional. Basta você considerar que essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra, que tem questões tão singulares como qualquer outra. Não é uma questão, questão trans que vem para o meu serviço e que eu não sei lidar se eu não tiver lido as 30 teses sobre pessoas trans que as pessoas da academia produziram. Não é assim, tipo, acho que sensibilidade é algo anterior, assim. E também não adianta nada você ser uma estudiosa pós-doutora no tema e continuar objetificando pessoas trans, que também acontece. Continuar sem considerar que uma pessoa trans é um sujeito igual a você e que pode ser um par. Isso também acontece. É outra dimensão
desse processo de desumanização, assim, dessa retirada do estatuto de humanidade de pessoas trans. Eu acredito que o que eu vou falar agora vai bater muito com o que você expôs, que eu acho que o afeto, ele deveria vir primeiro, o afeto antes da técnica, sabe? Porque as pessoas sempre enxergam essas coisas por uma lógica muito tecnicista, sabe? Quais são os procedimentos básicos para fazer determinada coisa? É isso. E a lógica, ou a racionalidade, eu gosto dessa palavra, desse conceito do Foucault, a racionalidade que vem a partir desse buscar uma técnica, vem da psiquiatria. Uhum. Vem de quando a psiquiatria marcou que isso era uma comorbidade, e se é uma comorbidade, tem um conjunto de sintomas muito específicos e um modo de tratamento muito específico. E por acreditar nisso, mesmo sem perceber que a gente acredita nisso ainda, é que a gente acha que tem algo de específico na vivência trans, que eu não vou dar conta se eu não souber qual é o diagnóstico, qual é o modo de tratar esse diagnóstico. Só que é falso isso, é uma violência só. Tipo, os critérios que a psiquiatria inventou são muito, muito precários e levianos até, tipo, e são só reproduções do estereótipo de gênero, do pior estereótipo de gênero. Enfim, basta ver o que o DSM-4, anterior ao atual, trazia como diagnosticar uma pessoa trans, assim, é muito bizarro, assim, é bizarro mesmo, é risível. E, enfim, mas fica a dica para quem quiser ter raiva um pouquinho, ver qual é o critério diagnóstico de uma pessoa trans, como diagnosticar uma pessoa trans, enfim. Mas aí acho que essa ideia de que preciso ter uma técnica para lidar com esse público vem só do entendimento de que esse público é um sintoma, que esse público é uma comorbidade. Se eu não entendo que há nenhuma comorbidade, eu não preciso de uma técnica específica. Eu preciso respeitar a pessoa, eu preciso talvez entender as especificidades que atravessam a vida dela, que é diferente da minha, mas isso seria com relação a qualquer diferença. Com certeza. Diferença de raça, diferença de classe. E aí o convite seria ampliar, assim. Por exemplo, eu lembro de um texto que circulou uns anos atrás e de um debate que alguns amigos meus fazem, já há bastante tempo atual, e o título do texto era, acho que foi publicado no Gala 10, o meu psicólogo disse que racismo não existe. Bom, acho que isso é a mesma lógica atualizada. Entender que a pessoa em si é um sintoma, então eu não preciso nem ouvir o que ela está dizendo, assim, porque eu já vou enquadrar ela no sistema de pensamento que está na minha cabeça. E se no sistema de pensamento que está na minha cabeça eu acredito que racismo não existe, tudo que ela me traz, as experiências racistas que ela sofreu por ser uma pessoa negra, eu vou desconsiderar. Vou dizer, não, isso é uma reação, e vou lá enquadrar no meu marco teórico. Sei lá, entende? Então é a mesma falta de abertura. Acho que é isso que tu falou, assim. Talvez se a gente produzir aberturas para esse outro, para ouvir esse outro, entendendo que a sua diferença é uma diferença possível de ser vivida, sim, já seria um grande passo. Eu acho que o ponto-chave que vai finalizar a nossa conversa de uma forma muito bonita até é citando um trecho do abecedário, se eu não me engano, quando Deleuze está falando sobre a esquerda e ele fala a seguinte questão: ele acredita que não exista de fato um governo de esquerda, o que exista é a democracia e o fascismo, e ele fala que de fato a esquerda é isso, a esquerda é estar em movimento, a esquerda é estar em luta. Acho que diante de tudo aquilo que a gente falou aqui agora, de tudo aquilo que a gente conversou, de todo esse bate-papo que a gente teve, uma das coisas que ficou muito marcada para mim foi essa relação de estar sempre mudando, de estar sempre em movimento. E esse movimento, de certa maneira, ele sempre vai se converger. Ele sempre vai literalmente se chocar, sabe? E o que vem a partir desse choque, eu acho que é um convite pra gente estar pensando no fim desse podcast aqui, sabe? O que vem dessa interseccionalidade, o que vem quando a gente chega no meio dessa encruzilhada, entendeu? Sim, é exatamente isso. E aí o convite é apostar no que é múltiplo, apostar na diferença, apostar na abertura. Talvez isso aqui promove um mundo novo, né? Já que a gente quer tanto um mundo novo. Apostar no mesmo não vai produzir um mundo novo, não. Mas estar aberta a ouvir a diferença talvez produza.
Com Acho que essa é uma certeza. pista interessante. Aham. É algo para se pensar. E eu acredito que, de certa maneira, as pessoas que estão ouvindo isso aqui vão se sentir cativadas por você, seja por alguma citação que você propôs, ou por alguma coisa que eu falei, não sei. Mas é isso, sabe? Eu sempre produzo esperando que, de certa forma, as coisas que as pessoas fazem sejam questionadas. E que as pessoas, de certa maneira, repensem, mas repensar não no sentido de se policiar, mas no sentido de poder dançar conforme a dança, sabe? A dança que ela mesma produz. Eu acredito que é muito por esse lado. Não sei se você entendeu, mas isso é uma questão pessoal minha, sabe? Mas Entendi. é isso. Eu queria agradecer essa participação aqui. Pode falar, pode ficar à vontade se você quiser fazer algum tipo de divulgação, fazer uma proposição, etc. Pode falar, o espaço é seu agora. Tá, acho que eu queria só agradecer a possibilidade de estar aqui compondo essa conversa. Sigo disponível também para a gente seguir trocando nesses tempos tão densos, né? Nesses tempos tão um pouco adoecidos, e logo mais a gente pode, enfim, seguir se encontrando novamente, mas enquanto ainda não dá, as redes pelo menos servem pra gente ir construindo e costurando essa rede, mesmo não estando na mesma cidade. Aham. Então acho que é só agradecer, acho que não tenho nada a divulgar agora não, acho que é só agradecer essa troca e sigo disponível. Na verdade, eu que queria te agradecer, porque eu queria dizer que esse foi um dos podcasts que eu mais aprendi. Literalmente, eu tive uma aula com você. Assim, em relação a diversas questões, eu já tô aqui repensando coisas que eu entrei pensando quando a gente começou a gravar. E é isso, eu tenho a agradecer tudo que você passou, tudo que você falou. Eu acredito que foi uma conversa excelente. E eu acredito também que as pessoas vão amar ouvir o programa. E eu queria agradecer a toda pessoa que está ouvindo agora. Queria dizer que na próxima semana a gente vai retornar sim. O podcast vai voltar com a sua efetividade, a postagem semanal dos episódios, sabe? E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer de novo cada pessoa que tá ouvindo e dizer que eu amei conversar com você. Oi, pode falar? Antes de fechar, eu podia só dar uma dica que eu lembrei agora. Uhum. É que falou que pesquisa socioeducação, enfim. Eu queria só deixar uma dica de leitura, que pra quem tá ouvindo também, que pra mim me atravessa muito, que é um livro que chama A Queda para o Alto. Uhum. A Queda para o Alto é do Anderson Hesser, e ele é uma autobiografia que, apesar de que por muito tempo foi tratado como uma biografia de uma mulher lésbica, mas hoje a gente conseguiu recapturar esse sentido, entender que é sim um jovem trans, que ele vai narrando a passagem dele pela FEBEM nos anos 80. Ele era um adolescente que foi entendido como adolescente problemático, como tu marcou, e por isso a família dele internou ele na FEBEM, e ele passou um tempo lá, e passou uns perrengues lá, tentando marcar uma masculinidade, tentando se marcar como Anderson, mas nos anos 80 do Brasil não era muito fácil não. Enfim, não vou contar muito spoiler, mas aí o livro foi publicado só depois da morte do Anderson, e fica a dica, é bem fácil achar em PDF, inclusive. Comprar também é fácil, mas também achar em PDF para quem não tem muita grana para comprar é fácil também. E é um relato autobiográfico do que significou ser um jovem trans de 20 e poucos anos, tentando se marcar como Anderson nos anos 80 no Brasil e passando pela FEBEM. Aí ele narra como foi viver dentro da FEBEM. Enfim, é um livro muito forte, mas eu acho necessário. Então fica a dica, A Queda para o Alto, Anderson Hesser. Pessoal, eu vou tentar deixar na descrição não só essa indicação, mas as outras que a Cel fez durante a nossa conversa. Eu também vou estar deixando as redes sociais dela aqui, caso alguém queira entrar em contato, seja para conversar ou para marcar uma consulta. Você está fazendo consulta online, atendimento online? Tá, esse é um ponto importante. Não, nesse momento não. Eu faço parte de um coletivo que atua aqui no Rio, que é a Agência Desvio. Uhum. Tem também no Instagram, Agência Desvio, Clínica Política e Direitos Humanos. Mas nesse momento, assim, eu particularmente não estou com disponibilidade de atendimento. Mas sem problema. Trocar ideias, quem precisar. Sim, falando nisso também, a gente também tem uma articulação nacional, que eu falei no começo, né? A ANP Trans, que é uma articulação nacional de psicólogos trans, que a gente sentiu necessidade de criar uma rede das pessoas trans no Brasil que são psicólogas e entender como funciona essa rede. Então, se botar no Instagram a ANP Trans, vai aparecer os contatos
da rede em si e de pessoas trans que são psicólogas em praticamente todos os estados do Brasil. Eu vou deixar Aqui na no Rio tem alguma, né? descrição esse perfil e qual é o outro que você falou primeiro mesmo? Desviando? A Agência Desvio. Isso, eu vou deixar a agência Desvio aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau.